Boa noite, ouvindos do Historiando Games. Eu me chamo Davi Simões. Chegamos aqui no nosso último episódio, no nosso curso que estamos aplicando no YouTube, juntamente com meus colegas Eduardo Barreto e Rafael Pereira. Nesse último vídeo, a gente vai trazer um pouquinho em relação à recapitalização dos assuntos que tratamos nos vídeos anteriores. Então vai ser um vídeo mais leve, um vídeo mais tranquilo, um vídeo mais dinâmico, posso dizer. Vocês vão perceber que não tem muito conteúdo teórico, muita massividade, né? Que a gente sabe, muitas vezes, conteúdo quebra, né? Você vai, pô, não aguento mais. Quando aquilo vai acabar, eu sei como é que é, a gente sofre o mesmo mal também. Mas esse aqui vai ser um vídeo mais leve, um vídeo mesmo de conclusão de que foi todo esse processo na criação do nosso curso que a gente vai postar no YouTube durante longos dias, que foi uma ideia justamente do projeto Estágio 4 do professor Moisés Sampaio. Então a gente vai trazer um pouquinho do que a gente elaborou no curso durante os anteriores. Então vocês vão ver que não vai ter nada de novo, por assim se dizer, claro, né? Sempre tem algo de novo, né? Porque sempre está uma nova perspectiva, traz uma nova visão, mas em relação às temáticas serem discutidas, são as temáticas dos vídeos anteriores. Desculpa. Então, só relembrando, o que foram abordados nos últimos vídeos foram uso de jogos de história, a aplicabilidade dos jogos em sala de aula, jogos com utilização dos 2 de julho a 7 de setembro e processo de criação e desenvolvimento do 2 de julho na Batalha Mágica pela Independência. Lembrando que esse 2 de julho na Batalha Mágica pela Independência foi o jogo desenvolvido no Colégio Luiz Tarquínio, fruto da exigência de um projeto científico da residência pedagógica, jogo este elaborado por mim e por Rafael, juntamente com os alunos do Colégio Público Militar Luiz Tarquínio, principalmente no terceiro ano D, que foi a principal turma presente nesse projeto. Então, trazendo, né, se apresentei mais pela última vez, Eduardo e Rafael, para a gente fazer nossa chave de ouro hoje. Olá a todos os nossos ouvintes. É mais uma vez um prazer estar aqui com o Davi e com o Rafael, trazendo conhecimento a respeito dos jogos e do ensino de história. Então, como o Davi falou, hoje a gente está em clima de despedida, mas a gente sempre espera que durante toda essa jornada de aprendizado vocês tenham se divertido, tenham descoberto novos saberes, novas formas de utilizar os jogos tanto para propostas de ensino, quanto também para o entretenimento e quem sabe também aplicar em diferentes matérias, seja em história, em biologia, matemática. A gente viu as possibilidades que os jogos trazem para a gente. Então, hoje a gente vai fazer essa recapitulação e abordar alguns pontos que são bastante importantes, certo? Para esse estudo que a gente desenvolveu até aqui. A gente vai ver um pouquinho dos conceitos dos jogos, a criação, o processo de desenvolvimento, também aquele debate que foi muito importante sobre as dificuldades que a gente teve, os desafios que a gente pode encontrar em sala de aula. Ou seja, os jogos é um mundo bastante complexo e rico que a gente pode explorar e obter resultados importantes que têm um significado para a nossa carreira enquanto futuros professores, educadores também, estudantes e para você que também se interessa pela área. Então, eu gostaria de dizer que foi uma honra e espero que vocês estejam animados para a aula de hoje. É isso mesmo, meu querido Edu, né? Faço suas palavras as minhas, né? Mais uma vez a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Aqui Rafael, com muito orgulho de estar aqui finalizando esse projeto, junto com esses meus colegas, estimados colegas. E realmente, como o Davi falou, vamos fazer hoje um vídeo mais tranquilo, hoje um vídeo mais focado em trazer alguns pontos principais que nós abordamos durante todo esse período, né? E, é claro, fazendo da melhor maneira possível para que vocês saiam daqui, mesmo com um conteúdo um pouco mais leve, mas, é claro, com um pouco mais de conhecimento sobre o assunto, né? Que é o nosso objetivo. Então é isso, vamos para cima. E aí, meu querido Davi, o que nos espera nesta última aula? Me diga aí. Pronto, Eduardo e Rafa, muito obrigado aí, todo mundo que acompanhou desde o início. Faço já as minhas palavras, que seja hoje um vídeo muito aprendizado. Foi uma grande honra estar durante esse período juntamente com vocês.
E já feito as introduções iniciais, já ter feito todos os pedidos de agradecimento, né? Explicar um pouquinho do contexto que vamos abordar. Eu acho que o principal ponto para início de pontapé inicial que a gente vai trazer aqui é em relação aos jogos na educação, né? Como é que a gente tem essa utilização dos jogos no ensino de história? Quais são esses tipos de jogos, por exemplo? Vai trazer um pouquinho também dos desafios do que a gente tem em sala de aula. A gente sabe que são inúmeros que discutimos bastante quando a gente trouxe o projeto desenvolvido por mim, Rafael. A gente vai trazer também um pouquinho em relação à idealização do projeto, como é que se foi feito esse projeto em relação ao 2 de julho matemática da independência, e também vai trazer, obviamente, uma atividade final para ver se todo mundo aprendeu, se todo mundo aprendeu direitinho, se ficou alguma dúvida. Lembrando que, se a gente falou desde o primeiro vídeo, mais uma vez recapitula aqui, qualquer dúvida pode postar nos comentários que vamos estar dispostos a responder, seja mim, Rafael ou Eduardo. Mas para começo de conversa, Rafael e Eduardo, o que vocês poderiam me dizer em relação a essa utilização dos jogos no ensino de história, esses jogos na área da educação? O que vocês têm a dizer sobre isso aí? Olha, Davi, sobre esse tópico, que inclusive foi o primeiro que a gente realizou na nossa discussão inicial junto com o público, é um ponto fundamental, é a base para todo o nosso trabalho que a gente realizou até aqui. A gente está demonstrando e enfatizando para as pessoas que os jogos eles podem ser esse instrumento que, além de ser um mediador, ele até ultrapassa essa função, agregando ainda mais significado para as aulas. Um ponto que a gente reforçou bastante é que as aulas meramente expositivas são uma forma, às vezes, um pouco cansativas de você aprender, de você se envolver. E o jogo seria uma forma de você contornar esse problema e também de fazer com que os estudantes se sintam mais protagonistas desse processo do ensino-aprendizagem, certo? Então, um ponto de destaque que eu acho que para iniciar essa discussão foi justamente o conceito dos jogos, certo? Antes da gente aplicar em sala de aula, é necessário a gente conhecer o que a gente está tratando, o nosso objeto. Não dá para elaborar, né, planos, um projeto, se você não tem a base, você não sabe o que é que você está lidando. Então, a gente teve aquela discussão que foi, na minha opinião, bastante rica sobre o conceito de jogos, que a gente percebeu que é uma coisa que está em constante construção, saiu assim de um estágio com que ainda estava com poucas pessoas discutindo, mas hoje em dia o cenário já é completamente outro. Muitos professores, pesquisadores estão o tempo todo, né, realizando novas discussões, e a gente percebeu que o jogo, o fundamental da nossa discussão, foi que o jogo ele é uma atividade cultural e social, e que ela envolve uma sensação de recompensa, envolve uma atividade que você pode jogar sozinho ou com outra pessoa, há a competição, há um desafio, ou seja, há uma série de fatores que integram uma coisa para a gente poder categorizá-la como um jogo, certo? E, além disso, é interessante notar uma coisa que Huizinga destaca para a gente, que o jogo ele é até mais antigo que a própria cultura. E isso a gente observa, eu me lembro que Rafael fez uma discussão também muito significativa a respeito desse tópico, de que até os animais, para eles realizarem algumas funções ou atividades que são essenciais para eles, eles fazem jogos. Não só para se divertir, mas para aprender a caçar, para aprender a desenvolver alguma coisa importante para sua própria defesa, ou até mesmo para se divertir. Ou seja, tem toda uma variedade de fatores, de aspectos que a gente observa com os jogos. E ele tem essa relação com a cultura, e até mais antigo, né? Como o Riozinho falou. Outro detalhe importante é que os jogos, assim como os rituais sagrados, eles são passados de geração em geração, modificando, certo? Cada um vai agregando mais um ponto, alguma coisa, e vai se transformando. É como se fosse justamente a história, não é algo imóvel, inflexível, não. Está em constante mudança e continuidade, certo? Então esse ponto é interessante da gente notar dos jogos. E os jogos, quando eles têm esse cuidado com as propostas educativas,
quando tem esse objetivo de ensinar alguma coisa, ou de despertar ou desenvolver no aluno alguma competência, ele se torna ainda mais significativo. E hoje em dia a gente já tem grupos de pesquisa, já existem também profissionais na área que se dedicam a constituir jogos com propostas pedagógicas. E esses jogos, independente dos tipos ou gêneros, seja de ação, de estratégia, jogos de RPG, quando a gente sabe a turma que a gente está aplicando e tem os conhecimentos necessários para fazer uma boa atividade com esse jogo, as chances da gente ter uma experiência gratificante e os alunos se envolverem com aquilo é extremamente alta, certo? São chances extremamente altas. Sem falar que o jogo em si, ele já tem essa preocupação com uma linguagem mais, não necessariamente resumida, mas uma linguagem objetiva, uma linguagem que às vezes é mais fácil do estudante compreender do que um livro. Não estou aqui dizendo que é para substituir, pelo contrário, pode agregar, certo? Pode ser também outro meio de você desenvolver o estudante, certo? O seu aprendizado, ou seja, o jogo também é uma forma de que o aluno desperte esse aprendizado, certo? Não é para substituir, mas sim para agregar também. Então, ele tem essa preocupação com a linguagem, tem também a preocupação com a imersão do jogador, e isso é um ponto fundamental, que atrai tantos públicos de diversas idades, tanto pessoas mais jovens, aquelas mais velhas também. Hoje em dia, a gente tem um público muito grande de jogadores no Brasil e no mundo, porque os jogos têm esse apelo visual, têm esse apelo da linguagem que atrai os jogadores. E isso pode ser um fator positivo na hora do professor aplicar em aula e deve ser aproveitado. Claro, a gente não vai aplicar lá simplesmente assim, de qualquer modo. A gente necessita de toda uma metodologia, preparação, a gente tem que ter também a didática em mente, todos os aspectos que a gente debateu nos vídeos anteriores. Ou seja, os jogos, eles abrem portas, eles podem trabalhar nos estudantes competências e habilidades diversas, desde a leitura até questões psicomotoras, também interpretação de texto, o próprio conhecimento histórico, certo? Cabe a gente entender como professor as metodologias mais cabíveis para o momento, saber, primeiro, seria muito positivo também trabalhar com os estudantes o contexto histórico para depois inserir o jogo com eles, perguntar quais personagens aparecem nos jogos, o que o jogo tem de relação com o conteúdo histórico, ou seja, tem toda essa preparação para a gente poder colocar em sala de aula. Agora, óbvio, necessita de conhecimento do objeto e de uma boa metodologia. Muito interessante as pontuações que você trouxe, Eduardo. Eu acho que é muito importante salientar, como você bem salientou, que o jogo ele não vem para substituir outros tipos de atividade de sala de aula, como prova, atividades em grupos, gincana e outros tipos de atividades. Não, de forma alguma. A gente não está falando em nenhum momento do podcast que esqueçam tudo que vocês fazem e apliquem jogos. A gente sabe que tem muitas dificuldades que a gente vai retomar também sobre essa discussão, e também porque muitas vezes a gente também está preso ao que a direção de um colégio manda. Mas a gente aqui propõe o jogo com uma complementaridade, com uma alternativa para o ensino. É um ensino que é desinteressante para os seus alunos, mecânico, que é simplesmente um decoreba, que você tem que gravar com um conceito, gravar o que significa tal coisa e responder isso numa prova, que os alunos não muito mais. E de aprendizado não tem nada. A gente traz isso como um novo método de ensino. O método de ensino esse, como o Eduardo bem trouxe, já é bastante fundamentado hoje em dia. A gente sabe, como a gente falou nas aulas anteriores, essa discussão sobre os jogos, como eu trouxe, começou mais na década de 90, no início dos anos 2000, nós já estamos em 2024. Temos editais do próprio governo federal, estadual, propondo a criação de jogos via Loi Blanc, que é um exemplo de edital, por exemplo, que você consegue participar, ter a parte de uma verba financeira para você criar um jogo. Eduardo trouxe ainda muito interessante também em relação à questão do jogo, né, que vai se mudando ao passar do tempo, porque querendo ou não, os jogos eles estão dentro de um contexto de cultura, eles estão dentro de um contexto que eles são modificados também, e que os jogos não são o que aparentam ser.
Acho que é muito interessante quando vocês trouxeram nessa discussão do que são os jogos em relação ao xadrez. Xadrez muita gente não sabe, mas é um jogo. Então, trazer também essa ideia de jogo, trazer essa ideia em relação ao tratamento metodológico, que não é simplesmente chegar com o jogo, você aplicar de qualquer forma, não. Você tem que ter um domínio sobre o objeto, você tem que apresentar para os seus alunos o contexto histórico, quem são os personagens daquele jogo, fazer todo um tratamento metodológico, porque sem tratamento metodológico não vai ter a efetividade na aprendizagem. A gente não pode se esquecer que um jogo, além de ser lúdico, desculpa, tem que ter aprendizagem, tem que ter aprendizado por parte dos alunos. Então, a gente não pode aplicar isso de qualquer jeito. Então, muito importante essa fala, então, eu gostei bastante. Já puxando agora um pouquinho sobre o segundo tópico, né, que são os desafios em sala de aula, de jogos em sala de aula. Vou começar um pouquinho falando em relação aos desafios de sala de aula. Eu acho que um dos principais desafios de sala de aula, a gente muito bem sabe, é a falta de estrutura dos colégios. A gente aplicou o nosso projeto, no meio de Rafael, em um colégio público, onde se carecia de falta de infraestrutura, não se tinha sala de informática, não se tinha nem sequer a internet nessa sala de informática que a gente disponibilizava para nós, sendo que essa sala de informática era algo totalmente improvisado. Imagine lá que era um colégio já de uma estrutura melhor, imagine no pior. E não só se a gente está colégio público, em colégios particulares também, a gente sabe que em colégios de bairros, por exemplo, a gente sabe que tem uma certa dificuldade também em infraestrutura. Então, é um problema muito grande. Além disso, muitas vezes você conseguir encaixar um projeto tão elaborado, isso foi algo que o Rafael também sofreu, que em relação ao prazo, né? A gente teve 2 meses para fazer o jogo e foi um prazo muito apertado, que é algo muito complexo, que requer muita pesquisa, muita revisão, manda um refaz, a gente tem um tempo hábil para isso e muitas vezes, devido à correria do calendário escolar, você não tem esse tempo hábil para se elaborar um jogo com calma, com todo o tratamento que ele deve se receber. Então, a gente tem essa outra dificuldade. Também tem a dificuldade de falta de apoio financeiro, como a gente bem falou, a impressão do nosso jogo, meio de Rafael, a gente teve que cobrar dos alunos, fazer uma vaquinha para os alunos contribuírem para a impressão, né? Então, são muitas dificuldades. Gostaria de saber se Eduardo, Rafael querem complementar, querem em relação a esses desafios, essas dificuldades, e também falar um pouquinho em relação a aplicabilidade dos jogos em sala de aula. Vocês querem trazer um pouquinho sobre essa discussão? Meu querido Davi, realmente, né? Eu acho que, levando um pouco nossas dificuldades, elas acabaram sendo muitas, né? Para o que nós estamos querendo, o que nós propomos de projeto, né? Em um curto espaço de tempo, né? Utilizamos os recursos que tínhamos em mãos, né? Então, mas assim, aí nós vemos uma outra questão, né? Que a gente também tem que colocar isso como professores, temos que pensar sobre isso. Primeiramente, nós temos até uma ideia interessante, um assunto interessante, um jeito de abordar interessante, mas existe também, do outro lado, né, dessa mesa, um público, né, que seria seus alunos. Você tem que saber se os alunos também estão dispostos a participar disso. Porque quando a gente fala em jogos, nós já temos a construção automática de que, não, os alunos vão gostar, eles vão participar de jogos, eles gostam de jogos. Mas não é bem assim. Né? Então, por quê? Há uma diferença muito grande entre jogar e jogar um conteúdo histórico. Porque a partir do momento que nós trazemos essa proposta, eles ainda vão entrar nisso com esse olhar ainda de que aquilo ainda é uma obrigação. E que é uma obrigação, sim, já que eles estão estudando, você vai fazer um projeto à toa, você vai querer também que aquilo ali possa ser utilizado como uma avaliação para os seus alunos. Né? Então, eles ainda podem entrar com esses preconceitos que eles ainda têm relacionados a esse processo de ensino. Né? E a gente sabe que quando a gente fala de jogos, principalmente de RPG de mesa, né, que é o que a gente consegue colocar em sala de aula, consegue aplicar, ainda temos uma resistência, né, de alguns alunos, porque o gênero de RPG de mesa, ele apesar de estar mais difundido, ele ainda não tem essa popularidade, né,
em todas as esferas. Então, a aceitação, vou dar um exemplo aqui, e é verdade, gente, infelizmente, queríamos que fosse diferente, mas a aceitação de um RPG de mesa em um colégio, como, por exemplo, o Anchieta, ele vai ser diferente a um colégio como o Manuel Novaes, né? O Colégio Estadual Manuel Novaes. Por que isso? Porque nós temos uma diferença, principalmente sobre o acesso a esses jogos. Porque jogos de RPG são jogos caros. Os originais, né? São livros caros, requer uma atenção grande, requer um cuidado maior de você ler, entender as regras, né? Então você precisa desse conhecimento básico para você até simplificar o jogo. Então você não dá para simplificar um jogo sem conhecer sobre ele. E para conhecer sobre ele, você tem que ler. E para você ler, você tem que ter o material. Né? Então, graças a Deus, a internet está aí para poder ajudar com muito conteúdo disponibilizado no intuito de universalizar esses jogos, mas ainda tem sim algumas barreiras que afastam os alunos, principalmente de classes mais populares, desse tipo de jogos. Né? Então, ainda existe um certo estranhamento com o jogo de RPG. Né? Fora, sabemos aqueles preconceitos, que é jogo de nerd, jogo de CDF e assim por diante. Né? Então, a gente ainda tem que quebrar algumas barreiras. Então, a aplicabilidade passa por isso, passa também, né, como a gente faz. Nós, professores, não podemos apenas colocar o que nós gostamos. Nós temos que colocar o que aquela sala, o que aquela turma precisa. Né? Então, como o Davi falou, o povo esquece que xadrez ele é um jogo. Às vezes, aquela turma ela está precisando de um melhor raciocínio lógico. Então, para você ter um raciocínio lógico, você pode introduzir o xadrez. Né? Mas como vou introduzir o xadrez? Você pode fazer uma alusão àquelas peças, né? Como a gente falou em aulas passadas, né? Nos outros vídeos, que aquilo ali faz alusão a exércitos, principalmente na Inglaterra, né? Então, você pode fazer alusões àquilo ali ao processo feudal, né? Então, introduzir um jogo como xadrez, que é um jogo de fácil acesso que todos podem jogar, né? E conseguir trazer, né, esse jogo, incluí-lo junto no ensino de história, né? Assim como, por exemplo, eu posso utilizar um jogo eletrônico como o Assassin's Creed o Assassin's Creed Mirage Origins para poder falar sobre o Egito Antigo. Mas aí você vem, poxa, mas os meus alunos vão jogar, entendeu? Porque é um jogo que requer ou um console ou um computador que tenha um certo nível de qualidade. Então você tem que saber como é que eu vou utilizar esse jogo, de que maneira eu vou utilizar esse jogo. Então a aplicabilidade ela tem que ser feita realmente de turma a turma. Não, como a gente falou antes, não existe uma fórmula para todos. O que nós temos são as pessoas que estudam, nós temos já pessoas que estão elaborando trabalhos sobre isso, mas todos eles têm um consenso, né, de que o trabalho ele vai ser sempre mutável. Não existe uma fórmula mágica para todos eles. Existe você ter uma base sólida e a partir daí você se adequar para cada necessidade de cada turma. E às vezes a necessidade muda dentro da própria escola de uma turma para outra. Então, nós temos que ter essa coordenação que nós já temos em sala de aula como professores, né? Que você sabe que quando uma certa turma você vai utilizar um certo método, outra turma vai utilizar um outro método, né? Você ao longo do tempo vai pegando essas nuances. Então, assim, não é um bicho de sete cabeças. Essas nuances, elas também são válidas, né? Essa expertise que o professor ganha, né, em sala de aula, ela também é válida na hora da aplicação desses jogos.
né? E é isso que a gente tem que colocar sempre em mente. Pronto, muito interessante aí sua fala, Rafa. Eu acho que é uma questão muito importante que você trouxe em relação ao público-alvo, né? A gente não pode querer trabalhar um tipo de jogo com público-alvo que, por exemplo, não tem acesso a esse tipo de jogo. Você não tem essa capacidade de trazer, por exemplo, um RPG para a sala de aula. O que é um RPG? Você tem um exemplo prático que a gente possa ver? Então, você tem que ter uma noção que, infelizmente, no nosso país, a questão social e econômica é ainda uma discrepância muito grande que impede até mesmo a gente trabalhar um tipo de jogo. Se o aluno vai ter acesso às ferramentas para se elaborar esse tipo de jogo e ter acesso para se ter uma noção de como funciona esse tipo de jogo. Então, a gente tem que tentar muito a isso. Também se atentar muito importante, você falou, os objetivos que a gente tem com cada turma. Cada turma vai ter um objetivo diferente, porque é um ritmo de aprendizado diferente, são pessoas diferentes, então você tem que saber que nem sempre não vai dar para ser algo uniforme, a ideia é sim ser algo uniforme, para ser algo democrático, todos participem, mas vai ter que saber que você vai ter que separar pelas turmas, vai ter que fazer uma diferença grande entre o que você vai trabalhar uma turma e outra, então você tem noção que é a palavra-chave, adaptar. Você tem que saber se adaptar, você tem que saber remanejar, você tem que saber que vai vir muito improviso ao longo do caminho, então você tem que saber que você vai ter que criar uma metodologia própria, um jogo próprio para cada turma. Claro que a gente quer sempre criar jogos que se possam ser replicados. É o nosso desejo de todos nós, como criadores de jogos, é criar um jogo que possa ser replicado. Só que muitas vezes, por ser discrepâncias, tanto de estrutura quanto de acesso às ferramentas, acessos ao jogo de jogo que a gente quer trabalhar, a gente vai ter que fazer essas adaptações. Mas agora, Eduardo, você pode me dizer em relação a exemplo de jogos que tragam um pouco desse contexto de jogos de geração do 2 de julho ao 7 de setembro? Diga aí o que você pode me trazer em relação a essa perspectiva. É, olha, Davi, antes de trazer um pouquinho sobre os jogos, eu gostaria de comentar brevemente as dificuldades, que foi um tema que também mexeu um pouco comigo, me chamou a atenção, que vocês trouxeram. Rafa aí trouxe também, destacou bastante essa questão do perfil da turma, que é uma que varia muito, e a gente precisa tomar esse cuidado, saber o que a turma precisa no determinado momento antes de aplicar o jogo. Sem falar que dentro da própria turma a gente vai encontrar diferentes níveis de interesse. Alguns alunos vão ter mais interesse de aproveitar aquela experiência do que outros. Outros vão ter, podem até ter uma certa rejeição. Então, esse também é um ponto importante. Você também mencionou a questão da falta de tempo, um prazo curto. Às vezes, para a gente poder planejar uma atividade, é necessário ter mais tempo. E às vezes, até no próprio currículo da escola, é uma correria, a gente tem que se organizar, tem outros conteúdos para, né, trabalhar com os estudantes. Então, são inúmeros desafios, a gente precisa ter essa gestão da turma, gestão do tempo, reconhecer também as dificuldades de estrutura que a gente pode encontrar, que a gente debateu bastante sobre esse ponto nos últimos vídeos, que às vezes é necessário ter recursos, ter equipamentos para poder colocar o jogo dentro da sala de aula, mas às vezes a gente não encontra. Então, esse era um ponto que eu queria trazer bem brevemente, só a título de complementação. Sobre os jogos, meu querido Davi, na última aula, se eu não me engano, foi na terceira, não me recordo exatamente qual delas foi, eu e Rafa, a gente trouxe um pouquinho dos jogos que tem a ver com temas históricos, como 2 de julho, né, essa questão também da Conjuração Baiana, e aqui eu trago novamente o game chamado Búzios Eco da Liberdade, Ecos da Liberdade, que foi um jogo desenvolvido pela comunidade virtual, né, a rede de pesquisa comunidade virtual, coordenada pela professora Lynn Alves, que foi um jogo que teve todo esse cuidado com as questões históricas, de você retratar um personagem que ele tinha ido estudar em Portugal e ele retorna nesse cenário da Bahia da Conjuração Baiana. E ele percebe que era importante ele fazer parte dessa luta contra o domínio português, que os portugueses tinham o objetivo de explorar o povo baiano e havia já esse sentimento da busca pela liberdade, da busca pela fraternidade, pela igualdade, valores que são essenciais a qualquer ser humano. E aí tem essa discussão histórica
com o jogo e também tem minigames que tem a ver com o contexto, tem às vezes hipertextos, ou seja, partes escritas que estão relacionadas a personagens históricos ou a passagens importantes sobre a Conjuração Baiana, sem falar que através desses jogos a gente pode trabalhar temas que possuem relação com o presente, ou seja, não ficar apenas no passado, mas construir essa ponte entre o passado e o presente, pensando em transformar o futuro. E esse é um ponto muito válido na hora da gente aplicar um jogo em sala de aula, pensar em como a gente pode impactar o cotidiano do estudante. E esse jogo da Conjuração Baiana, por exemplo, ele trabalha aspectos do racismo, certo? A gente também tem a questão documental, como os estudantes mesmo falaram, que no jogo o pessoal usava muito papel, certo? Ainda escrevia muito e eles estão acostumados a utilizar, né, aparelhos digitais. Então, esses são todos os aspectos que permitem que a gente levante questões que abordem temas do nosso presente. E os jogos são uma ótima oportunidade sobre isso, certo? Então, eu vou passar a palavra para Rafael para ele tratar a respeito do outro jogo. Certíssimo, meu querido, muito obrigado. É assim, só para deixar claro, como o Eduardo colocou o jogo de Búzios, né? Voltando um pouquinho só, como exemplo de aplicabilidade, esse jogo realmente, ele não dá para ser, assim, vai ser muito difícil aplicar ele em uma turma, por exemplo, do Fundamental 2, né? Ele é muito mais focado para o quê? Para a turma do ensino médio, né? Já que possui textos, possui alguns temas que mais de entendimento para o ensino médio. Como na própria comunidades virtuais, existe um outro jogo que é o 2 de julho, né? Tower Defense, que é um jogo como de Tower Defense, né? Que você tem uma base para proteger e você vai colocando figuras para poder evitar que o inimigo chegue na sua base, né? Então é um jogo de gráfico mais simples, mais colorido, mais fácil de entender. E ao passar das fases, ele vai contando a história do 2 de julho. Entendeu? Então é de uma maneira muito mais leve, né? E que já fica mais fácil o processo de entendimento de você utilizar isso justamente no ensino, né, daquele assunto em específico. Então, só para poder trazer esse outro exemplo de jogo. Aí, no caso, focando um pouco do nosso jogo, como por exemplo, como nós já citamos aqui, que é o 2 de julho, uma jornada mágica pela liberdade, uma jornada mágica, né, pela liberdade, nós temos aqui um exemplo, né, de um jogo de cartas, né, aonde nós colocamos aqui como objetivo para que ele consiga ser acessível tanto para o Fundamental 2 quanto para o ensino médio, né? Então, tentando trazer textos, hipertextos de uma maneira mais clara, mais simples, mas é claro, sem perder o conteúdo histórico, que é o essencial nesse processo que a gente desenvolveu, né? Então, como nós contamos nas aulas anteriores, né, como o Davi colocou, como foi o nosso processo de separação, a nossa é, a nossa metodologia, que é incluir os alunos durante o processo de criação, eles deixam de ser apenas espectadores, né, e apenas utilizadores do jogo, mas também eles passaram a ser co-criadores do mesmo, né? Então você puxa esses alunos, você coloca uma responsabilidade com eles, né, para que esse projeto saia, né? Claro, mentorado por nós dois, com materiais específicos, materiais acadêmicos, né? Escolhido por nós, demos uma certa liberdade para eles também, tá? Então eles tinham a liberdade de procurar outros materiais, contanto que eles trouxessem ele para a gente, para que nós podemos analisá-lo, né? Então, como já tivemos lá, teve alunos que pegaram como fontes sites. Nós negamos, não pode ser site, nós trabalhamos aqui. Aí vem
do processo de ensinar, do que seria uma fonte histórica, de trazer uma fonte, trazer uma referência, né, documentada, uma referência sólida, explicar para eles o que é uma referência, né? Então, aí durante todo esse processo você acaba trazendo para esses alunos várias outras competências que eles não tinham no início, né? De discernir certas coisas, discernir materiais de estudo, né? E isso vai ajudar eles posteriormente também, né? Não se eles seguirem o rumo de história, mas qualquer tipo de carreira, qualquer tipo de curso em uma universidade, quando eles vão entender um pouco justamente sobre como funciona esse processo de leitura acadêmica, de busca de referência, busca de fontes, né? Então, assim, claro, como nós falamos, tivemos vários desafios, né, nesse processo, além, claro, do tempo, né, e da própria estudo do colégio, mas temos esse trabalho que ainda está em desenvolvimento, né? É um trabalho ainda está bruto, é um diamante bruto que nós estamos lapidando, né, aos poucos, né? Mas com essa premissa que nós nos sentimos bem felizes de aplicar, de ser um jogo colaborativo com os alunos, sempre dando, é claro, o devido reconhecimento ao esforço que eles tiveram durante todo esse processo, né? E, claro, sempre com o objetivo o quê? De que esse jogo possa ser utilizado também como uma ferramenta para o ensino de história, né? Então, como falamos, não queremos substituir, nós queremos que esse jogo seja também uma ferramenta para o processo, né, de aprendizagem, que é o mais importante. Sobre o jogo 2 de julho, o Tower Defense, Rafa, que você trouxe aí, eu queria trazer alguns pontos, alguns detalhes sobre ele que são importantes de serem ressaltados. Que no caso, ele é um jogo é, que passa lá no contexto da independência da Bahia, certo? Que foi lá no 2 de julho. E ele é um jogo interessante porque dentro do jogo você vai ter que proteger certas bases, certas torres dos lusitanos. Então, ele já tem essa premissa de você perceber que era um confronto entre baianos e portugueses. Sem falar, né, que retrata todo esse contexto da independência, lá de, né, do 2 de julho de 1823, que vai ser o marco final da expulsão dos portugueses no nosso país. E esse jogo, ele também lhe permite jogar com personagens de diferentes camadas sociais, diferentes grupos da época. Você pode jogar com indígenas, com negros escravizados e também com outras figuras, como é o caso de Maria Quitéria. Então, permite que você perceba e analise o quanto que a população baiana como um todo estava participando desse combate contra os portugueses. E as lutas também ocorreram em vários lugares da nossa Bahia, como Pirajá, né? A gente também encontra no jogo Itaparica, ou seja, locais que são reais, mas que o jogo trabalha essa espécie de simulação para poder atrair o aluno e ele aprender enquanto joga. Então, eu gostaria de compartilhar essa informação com vocês. É um jogo sensacional. É muito interessante essas ideias desses dois jogos que vocês trouxeram. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois, antes de trazer um pouquinho em relação ao contexto do 2 de julho, que eu quero trazer um pouquinho dessa discussão, mas trazendo um ponto que vocês trouxeram como pauta, né, principalmente Rafael, que é em relação à aplicabilidade de jogos para um certos públicos etários. Esses dois jogos, no caso que vocês trouxeram, vocês acham que seriam possíveis de ser aplicados em sala de aula? Se sim, por quê? E se não, quais seriam as alternativas? Se seria fazer outra adaptação? Se seria trazer um novo tipo de jogo? No caso, Davi, por exemplo, o 2 de julho Tower Defense, ele pode ser sim aplicado, né? Porque é um jogo para celular, né, para Android. É um jogo relativamente fraco no sentido de não precisar de um celular potente para poder jogá-lo, né? E eu acho que a aplicabilidade desse jogo seria justamente você pegar essas narrações que são colocadas entre uma fase e outra, né? De você poder utilizá-la como material, né? De você trazer, indagar os alunos sobre essas fases, sobre
sobre esses textos, sobre os personagens que você coloca, né, para defender geralmente uma cidade ou em algum ponto estratégico. Aí, como o Eduardo falou, vai ter fases que vai ser em cachoeira, vai ter fases que vai ser na Itaparica, né? Então, você pode utilizar justamente essas informações para trazer à tona esse conhecimento junto ao aluno. Ele vai ter uma base no que está escrito naquele texto, né? Ele vai ler, é um texto pequeno, não é um texto grande, né? É focado muito mais para você ter só uma introdução do que é aquele assunto, para a partir daí você começar a trabalhar justamente bem mais específico aquela parte. Temos um outro jogo que é desenvolvido pela Josenilda Pinto Mesquita, né, que ela desenvolveu um jogo de RPG de mesa, né, sobre o 2 de julho também, né, essa Josenilda Pinto Mesquita, formada na Católica, na Universidade Católica de Salvador, né, ela fez um jogo, só que diferente, não é um jogo de RPG de mesa, sendo que não é de mesa. Ela utilizou um sistema de criação de fichas e cenários, né, digitais para incluir o 2 de julho. Nesse caso aqui, fica muito mais fácil de você jogar, porque é um aplicativo que você pode baixar nos celulares, cada um fazer suas fichas, né, e a partir daí você trabalhar as ações, né, durante o próprio ensinar do jogo, do assunto, né? Você pode, por exemplo, estar falando sobre o processo de cachoeira, né, no 2 de julho, sobre o início da guerra, e a partir daquele momento vai puxar um grupo que está ali como soldados, pode puxar um grupo que está ali como marujos, né, aqueles que estavam lá nos saveiros, pode puxar o pessoal mais voltado justamente à parte escrava, à parte negra, e a partir daí você começar a trabalhar com o contexto histórico real, começar a trabalhar essa interatividade dos alunos perante o assunto. Então, assim, quando se trata de jogos, a gente pode... parece que estamos quebrando a cabeça, mas as coisas vão fluindo de maneira muito melhor, né, muito mais fluida, né, durante esse processo de ensino. Mas é claro, como a gente falou sempre, você precisa ter esse arcabouço teórico, você precisa ter o conhecimento sobre jogos para poder aplicar eles, porque senão vai ficar apenas uma coisa confusa para você e para os alunos. Muito interessante, Rafael, o que você trouxe em relação à aplicabilidade, né? Que é uma dúvida muito frequente dos professores, de como a gente pode aplicar certos jogos em sala de aula. Se é para uma faixa etária indicada, quais são esses jogos, se precisa de anotação. Eu acho que é muito importante que você trouxe um exemplo de jogo ao qual pode ser aplicado em sala de aula. E por que pode ser aplicado em sala de aula? Porque isso é interessante até para trazer isso para a coordenação ou para algum pai que queira falar, não está aprendendo. Isso aqui não é para a idade dele. Então, você ter esse aporte teórico de uma justificativa, de um embasamento teórico em relação à aplicação de jogos de sala de aula, que foi o que a gente trouxe bastante bibliografia durante as outras aulas, da importância dos jogos, tanto na BNCC, que é a legislação que regulamenta todo o nível de ensino a nível nacional, tanto em nível estadual e privado, também justamente referenciais teóricos das probabilidades de jogos, desenvolvimento de trabalho em equipe, desenvolvimento cognitivo. Então, a gente tem bastante aporte teórico, tanto quando a gente fala de legislação e também acadêmico, mas também prático mesmo, de justificar que isso é algo que pode ser aplicado para a idade do aluno. Claro que a gente sabe que nem todo jogo você vai, por exemplo, trabalhar um jogo de ditadura militar, que possa ter sido tortura, assim, de violência, num aluno de um público etário mais novo, de 11, 12 anos. Mais interessante ainda, achei, Rafa, que você trouxe em relação ao nosso projeto que a gente desenvolveu no Luiz Tarquinho, que foi justamente essa grande questão que a gente teve de problema muito forte de alunos, né, que faziam os famosos enganar a gente, né? Era fonte de Wikipédia, meu amigo, era fonte de médico, era um negócio complicado demais que a gente fala, ó, gente, só pode trazer fonte de material bibliográfico, que é material bibliográfico, explicou, que era livro. A gente explicou também que era justamente artigo, tese, TCC, tese de mestrado, tese de doutorado, dissertação de mestrado.
trabalho de conclusão de curso, e mesmo a gente trazendo toda essa questão do que a gente poderia aceitar ou não de material, a gente tinha uns espertinhos, né, que tentavam enganar a gente. A gente também teve um problema muito grande, como a gente já falou anteriormente, mas só para trazer de novo, que foi a questão do tempo. Tempo é um negócio bastante complicado, né? Então, é bastante interessante essa perspectiva que você trouxe, né, em relação aos jogos como um todo. Antes de fazer uma pergunta para você, para depois a gente ir para os agradecimentos finais e também em relação à atividade final, eu vou falar aqui rapidamente em relação ao processo 2 de julho. A gente falou durante o curso, mais uma vez afirmo aqui nesse processo de recapitalização, que o processo de independência tem um começo justamente com as revoltas nativistas, né? São revoltas essas que visavam justamente a autonomia, a libertação da colônia, né? Que era o Brasil não era um território independente, das amarras da metrópole de Portugal. A gente trouxe exemplo, o principal exemplo, o Juração Baiana, que foi uma revolta popular, teve participação de escravizados, de população mais pobre, de negros, alforriados, e também de uma certa parte de elite, que visava justamente o término da escravidão, visava a abertura dos portos, visava justamente o aumento do comércio e visava, o mais importante, a criação de uma República Baiense autônoma de Portugal, justamente para se desvincular dessa ideia de que Portugal respeitava a soberania perante o Brasil. E depois, né, a gente trouxe justamente a ideia de que o processo de independência de maneira oficial, que já tem essas sementes aplicadas no movimento nativista, se vem com a chegada da família real portuguesa em 1808, que a gente tem a chegada de instituições de fomento, a gente tem a transferência de órgãos em relação ao governo de Portugal para o Brasil se torna a capital do império, o próprio rei e sua família do João VI estão aqui, tem uma criação de jornais, então todo o aparelho administrativo, político estava-se no Brasil. A gente tem assinatura, justamente, tratados que visam a abertura dos portos, né, para nações amigas da Inglaterra, quem trouxe a família real para o Brasil. Então a gente vê que tem toda essa discussão em relação como sendo esse marco o início do processo de independência. A gente viu que justamente com a Revolução do Porto se exige a volta do monarca Dom João VI, ele deixa seu filho, o príncipe regente Dom Pedro I aqui, só que a Revolução do Porto não aceita isso muito bem, manda-se voltar esse príncipe para o território português, só que a gente vê que justamente começa a surgir justamente a ideia, finalmente, de maneira prática, do processo de independência por parte dos jornalistas de Fluminense e Carioca, justamente com medo de se virar uma anarquia, de se tornar uma república. Já tem esse processo do Partido Português não se aceitando muito bem, e começa a verdadeira guerra. A gente tem a participação que a gente trouxe aqui da Bahia, principalmente do Recôncavo Baiano, que foi um grande polo de resistência, porque não podemos esquecer que a Bahia ficou sitiada pelo governador de armas, Bandeira de Melo, governador esse que governava de maneira autoritária, com punho de ferro, ele governava tudo, então muitos senhores que eram contrários ao poderio português fugiram para o Recôncavo. A gente trouxe aqui a resistência de Cachoeira, que a gente não pode se lembrar que em 3 dias a população de Cachoeira destruiu uma canhoneira portuguesa. A gente trouxe também a participação indígena na Vila Verde, trouxe a participação das camadas populares através do Exército Libertador, participação essa das camadas populares voluntárias. É importante ser dito que ninguém foi obrigado a ir para o Exército. Quem foi é porque gostaria de lutar pela pátria, que gostaria de se juntar, apesar das condições precárias que muitos existiam naquela época no Exército. A gente também trouxe participação dos escravizados, que se sonhavam com o sonho de uma alforria, que infelizmente não se veio. Então a gente trouxe todo esse contexto que a gente tem em relação à independência aqui no território brasileiro e principalmente no território baiano, porque a gente não pode esquecer que a gente fala independência do Brasil na Bahia. A Bahia foi um polo, principalmente um polo de grande resistência, um polo de grande atrito com o poder português, então a gente não pode excluir a Bahia desse processo. Então é isso. Para finalizar, para passar para a última pergunta e os agradecimentos finais, é que se você teria uma ideia, Rafael, que se fosse assim, de trazer um jogo, puxando um pouco para o Eduardo falou, em relação ao tempo presente, para deixar de sugestão para quem está vendo nosso vídeo e falar, pô, eu vi uma ideia nesse canal, eu vou aplicar esse jogo em sala de aula, vou trazer ele para a sala de aula, vou trazer aqui para a sala de aula, para ver como é que se pode se trazer isso para a sala de aula, fazer esse jogo prático para trazer. Rapaz, como eu falei, né? A gente teria que fazer as devidas adaptações. Mas se eu fosse, por exemplo, levar um jogo eletrônico, eu levaria Age of the Empires 3, porque ele trata justamente sobre a descoberta do novo mundo,
né? Então, é um ambiente que dá para jogar várias pessoas no multiplayer ao mesmo tempo. Dá para você brincar um pouco sobre esse processo civilizatório, de como cada grupo se desenvolve, né? Se fosse realmente para um jogo de mesa, um jogo de tabuleiro, por exemplo, né? Eu pensaria muito no quesito, eu poderia pensar no jogo de War, mas fazendo algumas adaptações, né, para os períodos, né, que eu queira trabalhar. Por exemplo, eu posso trabalhar War focado na independência do Brasil, né? Então, colocando justamente Portugal e o Brasil, e a partir daí fazendo esse trabalho, né, focado muito mais nessa interação dos dois, ou então, se eu quiser trabalhar justamente qualquer outro aspecto histórico, até contemporâneo, até para poder trazer à tona uma Segunda Guerra Mundial, uma Primeira Guerra Mundial, utilizando o tabuleiro do War, né? Seria muito interessante eu poder trazer as técnicas, as táticas que foram utilizadas, quais foram os movimentos, né, que os países fizeram. Então, a gente pode fazer isso. Como eu falei, é adaptação. Não vai ter um jogo pronto, né? Os jogos eletrônicos, eles também têm suas limitações, né? Mas, assim, não vai haver um jogo pronto específico para isso. Nunca vai achar um jogo para o que você está querendo ensinar, mas você pode fazer as devidas adaptações. E, como eu falei antes, é criatividade e conhecimento sobre o jogo, né? Para você conseguir colocar. Mas, assim, com isso em mente, a gente consegue trabalhar os jogos de maneira bem divertida para os alunos. Ô, Rafa, gostei muito da sua consideração que você fez, né? De principalmente trazer dois jogos que já existem, né? Mas fazendo adaptações, porque é algo muito importante que muitos professores, eles não têm um tempo hábil, muitas vezes não têm os recursos necessários, como a gente bem trouxe, que é bastante importante essas questões de ter recurso, de acesso para os estudantes e de acesso nos colégios. Então, trazer possibilidades de dois materiais prontos e, a partir desses dois materiais, fazer adaptações e trazer isso para aplicabilidade em sala de aula. Só para fechar, gostaria de agradecer a todo mundo que até esse exato momento participou do curso, seja com dúvidas, com considerações ou comentários, que realizaram as atividades. A última atividade vai ser o desenvolvimento de um questionário para avaliar o entendimento de vocês, do público, sobre esse processo de criação de jogos e a importância para a aula de história e sua importância, né? Então vai ter esse questionário final de peça que vocês respondam para ver se aprenderam tudo direitinho, se teve alguma dúvida. E a gente vai deixar também o material recomendado, material esse que foi o material que a gente utilizou para o curso. Vai também deixar alguns jogos também para quem quiser trabalhar esses jogos em sala de aula. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado pelo convite, Eduardo. Muito obrigado pelo convite, Rafael. Foi uma honra participar desses 5 vídeos com vocês. E agora deixo para vocês fazerem suas considerações finais. Mais uma vez, obrigado, Davi. Gostaria de agradecer ao público. A gente espera que vocês tenham aprendido bastante, certo? Sobre as recomendações, Davi, eu gostaria de deixar o artigo O que são jogos, de Geraldo Chechel. Também gostaria de deixar, né, como indicação o livro Homo Ludens, de Huizinga. E por último, mas não menos importante, gostaria de deixar também o livro intitulado Jogos Eletrônicos, Mobilidades e Educações, Trilhas em Construção, que ele aborda mais jogos eletrônicos, né, como dá para ver pelo título, mas que ele traz metodologias e um debate bastante interessante sobre essa questão da aplicabilidade de jogos em sala de aula. Ele foi organizado por Lin Alves junto com Jess Neri. Então, no geral, é isso, galera. Eu e os meninos, a gente vai colocar aqui embaixo uma atividade, um questionário a respeito, né, do entendimento de vocês sobre o processo de criação de jogos, sobre a importância deles para as aulas de história. Então, vai ter um questionário aqui fixado no link. Preencham lá, dá aquela moral pra gente, mostram que vocês aprenderam, certo? E para mim foi uma experiência muito significativa estar nesse debate junto com o Davi, junto com o Rafael, trazendo conhecimento para vocês. Foi uma honra, galera.
Agradeço de coração mesmo, viu? É isso mesmo, Eduardo. Realmente o Eduardo aqui é diferenciado, já trouxe várias indicações, né? Vou colocar as minhas depois, mas eu não vou ganhar do meu colega Eduardo, que é cirúrgico em todas as pontuações. Mas realmente reitero aqui a todos o meu agradecimento por estar aqui nesse último vídeo, participando aqui com vocês. Né? Esperamos que todos vocês que estejam nos ouvindo tenham gostado. Né? Foi um trabalho feito com muito carinho, com a dedicação, né? Com a gente trazer um pouco mais de informação para quem quer que nos esteja ouvindo. E espero que vocês saiam daqui, todos vocês saiam melhores, né? Com um pouco mais de conhecimento, né? Pelo pouco que nós podemos proporcionar a vocês. Né? Então, basicamente é isso. Agradecer a todos. Sou meu colega Davi, meu colega Eduardo. Estamos agora encerrando esse nosso ciclo de vídeos. Agradecemos a todos. Mais uma vez, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. E até algum dia. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Eduardo, pelas felicitações. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do material que nós elaboramos, desse conjunto de 5 vídeos. Espero que possa servir de base para aplicabilidade em relação à sala de aula dos jogos, trazer essa discussão, trazer todo esse aporte teórico que a gente trabalhou durante os 5 vídeos. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço a todos e uma boa noite, bom dia, boa tarde, como disse meu nobre amigo Rafael.